Eu vou te apresentar os níveis IC, uma classificação que eu criei para entender o processo de decisão de um cliente antes de contratar você para uma palestra. Vamos lá? Os níveis IC é composto de 4 grupos e é influenciado diretamente por gatilhos. Eles são disparadores de decisões de clientes que contratam palestras. Podemos encaixar todos os palestrantes do Brasil dentro desses 4 grupos aqui. Primeiro, eu chamo de nível dos superstars. Eu percebi que existe um grupo de palestrantes que eles já realizaram algo muito grande, algo muito relevante, ou passaram por uma super transformação e tem um forte apelo de mídia. Esses caras, eles se encaixam no nível dos superstars. Logo depois do nível dos superstars vem o nível dos heróis. Quais são os palestrantes que compõem o nível dos heróis? Os palestrantes que já realizaram algo grande, relevante, ou passaram por uma transformação muito grande, mas não tem o mesmo apelo de mídia que os palestrantes que estão no nível dos superstars têm. Vou dar 2 exemplos. Tem um cara que é medalhista olímpico, já conquistou várias vitórias e já fez história na seleção brasileira de vôlei masculino e na seleção brasileira de vôlei feminino. Você já deve saber quem é, né? Bernardinho. O Bernardinho é um desses caras que tá no nível dos superstars. Agora um exemplo de palestrante que tá aqui no nível dos super-heróis, por exemplo, o Tandy. O Tandy é um cara também que já é medalhista olímpico, já realizou coisas muito grandes, mas não tem o mesmo impacto, a mesma força de mídia que o Bernardinho tem, por exemplo. Então, o Tandy se encaixa no nível dos super-heróis. Outro cara que passou por uma transformação muito grande, Fernando Fernandes. Você deve conhecer ele, né? Um palestrante que foi ex-BBB, passou por um acidente, superou aquela crise, aquele trauma e hoje também é um super atleta e conta a história de superação dele aí em palestras por todo o Brasil. Um dos palestrantes mais contratados aí do mercado, tá? Esse cara, por causa dessa transformação, por causa da superação da história dele, ele também se encaixa no nível dos super-heróis. Mas ele não tem um apelo de mídia tão forte quanto o Bernardinho tem. E às vezes esse apelo não é necessariamente produzido pelo palestrante. Por exemplo, o maestro João Carlos Martins. Ele é um palestrante que está no nível dos superstars e ele não fica se divulgando na mídia. O trabalho dele causa todo esse apelo de mídia em cima dele. E ele é um cara que exerce um trabalho espetacular. Então, por causa disso, ele se encaixa no nível dos superstars. O Tandy, como eu disse, o Fernando Fernandes, no nível dos super-heróis. E depois nós temos o terceiro nível, é o nível do progresso. Quem são esses palestrantes? São palestrantes que também podem até ter realizado algo muito relevante ou passado por uma transformação muito grande. Talvez você seja até alguém que se encaixa nesse caso. Mas o que esses caras fazem? Eles sabem gerir a carreira deles. Eles sabem posicionar a marca deles no mercado. E isso torna esse cara um palestrante que está no nível do progresso. E aí a gente tem o último nível. O último nível é o nível dos desconhecidos. Quem são esses palestrantes que estão no nível dos desconhecidos? A maioria dos palestrantes do mercado estão no nível dos desconhecidos. São os palestrantes que, de novo, podem até ter uma realização grande, um feito grande que eles fizeram. Eles podem até ter passado por alguma superação, mas eles não conhecem os níveis IC e eles não conhecem também os gatilhos. Por causa disso, eles não conseguem posicionar as marcas deles. Eles talvez nem saibam que existe esse gatilho da marca. Então, como é que você pode trabalhar e melhorar uma coisa que você não conhece?